o Pedro esteve calado. Ele falava muito, e realmente falava. Às vezes acertava, mas muitas vezes ele deixava de acertar. Mas Pedro não se calava. Porém, tem um episódio em que Pedro se cala. E eu acho muito interessante. É tocante demais. Mediante a uma glória da presença de Jesus Cristo e um milagre extraordinário que Jesus faz, Pedro se cala. Eu acredito que o coração dele estava somente com gratidão. É nesse episódio aqui, está em João, capítulo 21, e a gente vai ler do versículo 7 em diante. Vale a pena. O discípulo a quem Jesus amava, nesse caso João, disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: "Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. A rede estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: "Venham comer." Mas nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: "Quem és tu?" Sabiam que era o Senhor. Então Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Perceberam? Pedro está em silêncio aqui. Aliás, não só Pedro, os outros discípulos também. Mas o fato marcante é que Pedro não consegue falar absolutamente nada. Mediante a glória de Jesus Cristo ali naquela praia, não dava para falar nada. Dizer o quê? Somente desfrutar aqueles pães e aqueles peixes que estavam sobre o fogo ali na beira da praia. É interessante porque, mesmo os discípulos ainda não tendo chegado à beira da praia, mas Jesus já estava ali fazendo uma fogueira, já tinha alguns peixinhos sobre a brasa e também alguns pães sobre a brasa. Jesus estava esperando os discípulos chegar para oferecer a eles pães e alguns peixinhos que já estavam sobre a brasa. Mas agora chegam os discípulos, porque eles estavam voltando de uma pesca milagrosa. Porque Jesus tinha dito a eles: "Muito bem, vocês não conseguiram pescar nada a noite toda, é isso? Então lancem a rede do lado direito do barco." E eles lançaram a rede do lado direito do barco e, como a gente vê aqui, eles pescaram 153 grandes peixes de uma só vez. A rede quase se rompeu, o barco quase afundou porque os peixes eram enormes. Eles estavam voltando de experimentar um milagre ali no mar. Eles voltavam com uma rede cheia de peixes e, ao chegar na beira da praia, Jesus os esperava com uma fogueira e peixes assadinhos sobre a brasa e pães. Era Jesus. Os discípulos se calam. Pedro fica calado diante dessa presença majestosa de Jesus Cristo que veio para nos servir. Jesus veio para servir você. Jesus veio, vou repetir, para nos servir. E mediante isso, muitas vezes, precisamos nos calar e só receber o que Ele tem para nós. Talvez você tenha falado demais. Se cale um pouquinho.
e receba o que Jesus tem para lhe dar hoje. Receba. Talvez Ele já tenha lhe dado tanto. Você já tem uma rede cheia. Talvez a sua rede já esteja cheia mesmo. Que coisa tremenda. 153 grandes peixes. Você tem tudo e um pouco mais e não consegue enxergar tudo o que Cristo já lhe deu. Pare um momento e enxergue o que Jesus já lhe deu. Se cale por um momento e desfrute na beira da praia desses peixes na brasa, desses pães que Jesus tem para você. Nos calamos diante de Ti hoje, Jesus, porque Tu és glorioso. O que podemos dizer, Jesus? Tu és magnífico. Nos calamos diante de Ti um pouco, para recebermos exatamente tudo que Tens para nós. Tu queres nos servir. Ajude-nos a Te servir com amor. Ajude-nos a oferecermos a Ti a nossa vida. Não nos deixe consumir pela dúvida, pela falta de fé. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, te agradecendo por Teu Filho Jesus que enviaste a este mundo. Amém.